E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Eduardo e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante dentro do conjunto das matérias de grafos, que é o subconjunto independente. O meu grupo é eu, Eduardo Antunes, e o Hugo Ângeles, que nós desenvolvemos um trabalho aí, né, para apresentar como é que funciona o subconjunto independente e a relação dele com as outras matérias que abordamos dentro da matéria de grafos, os outros temas. E hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho, já vou deixar salvo aí para vocês, de como é que funciona, como que é aplicado os algoritmos de solução para achar um subconjunto independente, também falando um pouco mais sobre o problema para ter essa base aí teórica para auxiliar a gente nos estudos. Um pouquinho sobre essa introdução, né? O que define o que é um subconjunto independente dentro dos grafos? O subconjunto independente, como definição formal, é um conjunto de vértices é, um conjunto de vértices é independente se nenhuma aresta conecta esses dois vértices, ou ele é conectado a outro vértice dentro do conjunto de vértices do meu grafo. Então, basicamente, como é bem sugestivo, eu tenho um grafo e eu consigo definir um conjunto, um subconjunto, né, dentro de todo o meu conjunto de vértices, que ele pode ser definido como independente quando os vértices que compõem esse subconjunto eles não têm nenhuma conexão através de arestas com outros vértices do meu grafo, do meu conjunto de vértices. E uma dessas aplicações práticas seriam as redes de comunicação para evitar interferência entre os dispositivos, também a alocação de tarefas que não podem ser executadas de forma correlatas ou juntas, e também dentro da bioinformática através da análise das interações genéticas. Então, pessoal, para a gente entender como a gente pode trabalhar ali com o subconjunto independente, antes seria interessante fazer uma revisãozinha sobre um conteúdo que foi abordado anteriormente, que é a cobertura de arestas por vértices. Como é que funciona a cobertura de arestas por vértices? A gente seleciona vértices, o mínimo de vértices possível, que é necessário para a gente cobrir todas as arestas existentes no nosso grafo. Por exemplo, se eu selecionar o meu A e o meu D para retirá-los, como é que você acha que vai ficar? Por exemplo, selecionei aqui o E para entrar na minha cobertura. Aqui ele já cobre esses dois, essas duas arestas. Essa aresta não está sendo coberta, então eu tenho que escolher ou D ou F. Eu vou escolher o F. Então o meu D, ele já as arestas que encostam em D já estão cobertas. Então eu poderia muito bem aqui escolher o C para cobrir essa aresta, porque o D ele não cobre nenhuma aresta. O meu C vai ser mais utilizado do lado. Então eu vou tirar o meu D daqui. Tirei o D. Já o meu C, ele cobre essa aresta e essa aresta. Então, ele só não cobre essa aresta que está faltando. Todas as outras arestas estão sendo cobertas. E eu posso escolher o meu B e o meu A. No caso, eu vou escolher o B e ele vai cobrir essa aresta. Então eu posso retirar também o meu A da jogada. E aqui eu tenho esse conjunto B, C, E, F, como sendo, deixa eu fazer só uma cópia para a gente usar aqui embaixo, vou salvar isso aqui. A gente tem a minha cobertura sendo o B, o C, o E e o F. Essa é a minha cobertura, beleza? Então a gente já definiu aqui qual é a nossa cobertura, então a gente já fez aquela revisãozinha do conceito de cobertura. Vou voltar aqui então com o meu A e com o meu D. Agora eu vou construir um conjunto independente. Como a gente viu anteriormente, o conjunto independente são um conjunto de vértices que eles não têm conexão por aresta entre si. Então, se eu selecionar o meu A para ser do meu conjunto independente, nesse caso, o meu B e o meu C já não podem entrar mais no meu conjunto independente, porque eles são adjacentes a A, eles têm uma conexão com A por arestas, então eles não podem entrar. Então, minha opção que sobra é D, E ou F. Vou selecionar o meu D. Opa,
A e D. A e D. Se eu tirar o A e o D da minha jogada, eu obtenho a minha cobertura, que eu tinha obtido antes. Ah, Eduardo, mas você selecionou os mesmos. Se eu selecionasse outros vértices para adicionar ao meu subconjunto independente. Beleza. Selecionei o A, vou selecionar o E no lugar do D. Então, vamos deixar essa galerinha aqui em branco. Selecionei o meu A e o meu D. O meu A e meu E. Vou retirar os dois. Epa, estão conectados. Desconectou. Tá, beleza. Vou manter minhas arestinhas aqui. Então, eu retirei o A e o E. Não é mais o A e o D que a gente tinha feito antes. Porém, vamos fazer uma análise. Isso aqui continua sendo uma cobertura de vértices por aresta. Essa aresta, ela está conectada a algum vértice? Tá, você mantém aqui. Opa, e essa aresta? Tá no C e no B. Pô, legal. E o meu B? Tá conectado a alguma coisa? Tá conectado aqui. Tá mantendo essa aresta. E do outro lado? Meu D tá conectado a essa aresta, essa aresta e essa aresta. E o meu F conectado a essa aresta e essa aresta. Então, todas as minhas arestas estão sendo cobertas por vértices. Eduardo, nossa, que interessante, que coincidência, né? Quando eu tiro o meu subconjunto independente, eu tenho a minha cobertura. E não é coincidência, isso pode ser explicado por relações matemáticas. Se a gente for fazer operações de conjuntos, a gente pode fazer a seguinte afirmação matemática e obter a seguinte expressão. Se eu retirar o meu conjunto de cobertura, chamado de L, do meu conjunto de vértices, chamado de V, eu vou obter sim o meu S, que é quando eu retiro aqui, ó, se eu retirar o A e o E, eu vou obter o meu conjunto de cobertura. Mas, Eduardo, então, se eu tiver uma cobertura aqui, descobrir a cobertura, então eu consigo descobrir qual é o meu conjunto independente? Sim e não. Se a sua cobertura for uma cobertura mínima, porque tem os problemas ali, né? A minha cobertura, ela tem que ser uma cobertura mínima. E quando eu tenho uma cobertura mínima e eu retiro todos esses vértices do meu conjunto de vértices, eu não obtenho qualquer subconjunto independente. Eu obtenho o meu subconjunto independente máximo, que é um conceito que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Falando um pouco mais sobre a modelagem do nosso problema, um grafo ele pode ser representado tanto com a lista de adjacências quanto com a matriz de adjacências. E dentro do nosso problema, a gente consegue definir o problema do conjunto independente máximo, que seria o nosso principal foco com os nossos algoritmos de achar esse conjunto que tem o maior número possível de vértices independentes dentro do nosso conjunto. Para encontrar esse subconjunto independente, possível um grafo, a gente precisa de uma complexidade computacional muito alta, porque o problema ele é um problema NP completo. Beleza? Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os algoritmos que a gente utilizou e também mais para frente a gente vai falar sobre os resultados que foram obtidos. Primeiro, a gente usou o algoritmo de força bruta, que basicamente, como o próprio nome já diz, ele faz de forma brutal, vai indo com força bruta mesmo, indo caso a caso, testando todos os casos possíveis de independência, de conjuntos independentes, para tentar chegar no conjunto dependente, o melhor conjunto dependente. Ele tem uma complexidade exponencial, então o que traz para a gente um certo tempo de processamento muito alto, dependendo se for grafos muito grandes, mas ele traz ótimas soluções para grafos pequenos. Na verdade, ele traz soluções ótimas. Já falando um pouquinho mais sobre o branching bound, como o próprio nome já diz, ele trabalha da mesma forma que o algoritmo de força bruta, porém ele tem um pouco mais de inteligência atrás do seu processo. E ele consegue ir filtrando e eliminando os conjuntos independentes, ou as possíveis soluções que ele caracteriza como não viáveis, ou que não levam a uma melhor solução.
ele usa de limites superiores e inferiores para podar essa busca. Então ele vai cortando e vai filtrando os pontos ali que ele acha mais interessante. E ele, comparado com força bruta, ele tem uma complexidade um pouco melhor, mas ele continua sendo exponencial. Então ele ainda não traz uma solução ótima em um tempo viável ainda. Então ele continua resolvendo, porém, para problemas menores, como força bruta. Já o algoritmo GRASP, que a gente trouxe para tentar resolver esse problema, ele tem uma abordagem muito diferente, na verdade, dos dois anteriores. Ele usa de uma abordagem gulosa e estocástica, e ele combina soluções parciais, e ele vai refinando através das interações dentro do seu processo. E os passos do GRASP, ele faz uma fase de construção, que é a geração das soluções iniciais, de forma aleatória e gulosa, e ele vai fazer um local search para melhorar a sua filtragem através das interações, beleza? Então agora eu vou explicar para vocês ali um passo a passo de como é que funciona o GRASP. Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a implementação do GRASP, basicamente, ele pega os nossos vértices e ele calcula os graus. Então, o meu vértice A ele tem grau 2, o meu vértice B também tem grau 2, o meu vértice C tem grau 3, o meu vértice D também tem grau 3, o E tem grau 2 e o F tem grau 2 também, beleza? Então, depois dele calcular os graus, ele ordena e embaralha. Dentro desse conjuntinho aqui, por exemplo, a gente poderia colocar B, A, C, D e F. Tá. A gente está na ordem diferente do que seria o habitual. E ele então embaralhou. Vamos tirar esse aqui, esses dados daqui, para a gente construir o nosso conjunto. Então, ele foi e embaralhou. Após embaralhar, ele na verdade ele ordena pelos graus e depois ele embaralha. Então, aqui, até aqui está correto. Aí aqui a gente só troca aqui, porque ele vai embaralhar dentro dos graus. Beleza? Aí, depois ele vai escolher um vértice. Por exemplo, aqui ele escolheu o vértice B. Escolhendo o vértice B, ele vai eliminar, ele vai cortar ali, né, os vértices adjacentes a ele, porque querendo ou não, a gente quer descobrir o independente. Então, se eu colocar na minha análise os vértices A e C, o meu B ele não seria independente. Então, eu tirei eles da minha análise. E aí, eu vou pegar um dos vértices que sobrou. Por exemplo, eu posso pegar o E. O E ele não é adjacente ao B. Então, aí eu removo os adjacentes ao E, até não sobrar nenhum vértice que eu possa inserir. Então, nesse caso, o meu conjunto independente seria o B e o E. Então, aí ele vai verificando se ele pode adicionar, e se não há nenhum vértice válido para ser adicionado, ele salva o conjunto que foi escrito aqui. E aí ele vai fazendo esse processo até ele encontrar a melhor solução, ou seja, até ele encontrar a solução que tem mais vértices inseridos. Nesse caso, a gente, com esse processo aqui, por ser um grafo pequeno, basicamente não tem mais nenhum vértice. Mas, por exemplo, se eu tivesse mais um vértice, ele iria continuar até não ter mais nenhum vértice válido para ele inserir no conjunto. E basicamente o funcionamento do GRASP é isso. Ele pega um vértice de forma aleatória, ordena pelo grau, depois ele embaralha dentro dessa ordenação. E ele vai pegar o com menor grau, vai tirar os vértices adjacentes e vai pegar um que não seja adjacente a ele. Beleza? Então vamos continuar agora com a análise dos nossos resultados. Falando um pouquinho mais sobre as vantagens e desvantagens do GRASP, ele consegue ter um bom equilíbrio ali nas suas buscas globais e a exploração local. Ele funciona muito bem, né, entre aspas, com grafos grandes. Ele tem uma certa execução, um certo tempo de execução muito bom em relação aos outros algoritmos utilizados nesse trabalho. As desvantagens é que ele não garante encontrar a solução ótima, ele só traz algumas aproximações. E comparado, né, com os outros métodos, com certeza ele tem um melhor tempo de execução, mas os outros, com o tempo de execução que eles têm ali, eles trazem as soluções ótimas. Então, enquanto o GRASP ele traz uma solução aproximada.
Mas agora falando sobre dados, a gente tem os nossos algoritmos até 8 vértices, todos bateram ali na casa dos 0 segundos. Quando a gente chega no 28 vértices, a gente já tem o força bruta raiz ali, né, batendo os 1417 segundos, enquanto os outros se mantêm nos 0 segundos. Já com 50 interações, perdão, o número de 50 número de vértices, o nosso branching bound chega aos 804 segundos, enquanto o grasp ele se mantém nos 0 segundos, e ele se mantém, ele no 450 ele já pega ali 1 segundo, se mantém no 595, 760 ele já está na casa dos 2 segundos, 1400 ele executa com 5 segundos, 1584 ele gasta 6 segundos, já com 4000 ele bate a casa dos 300 segundos. Mesmo assim, não chega nem perto dos tempos que foram obtidos com os outros algoritmos. Beleza? Então, com tudo isso, a gente consegue montar uma tabelinha aí para falar um pouco mais sobre os pontos principais de cada algoritmo, que seria a complexidade do pior caso, a qualidade da solução e tempo de execução. O força bruta ele traz na complexidade do pior caso uma complexidade exponencial, juntamente com o branching bound, porém eles trazem soluções ótimas, então são soluções dentro do esperado. Já o tempo de execução, ele é são muito lentos, na verdade. Embora o branching bound seja um pouquinho melhor do que o força bruta, mas nada se compara à velocidade de processamento que a gente obteve com o grasp. Os dois não se comparam. Na complexidade pior caso do grasp, ele tem ali um k vezes n elevado ao quadrado, então a gente tem aí uma quadrática. E a qualidade de solução é aproximada, não é uma solução ótima, mas o tempo de execução é absurdamente rápido em relação aos outros dois. Então, a gente conclui que o problema do subconjunto dependente é um NP completo, então ele exige métodos eficientes para gráficos muito grandes, gráficos maiores. Então a força bruta só funciona para os casos pequenos, o branching bound é melhor que o força bruta em questão de tempo de execução, mas ainda é lento em relação ao grasp. E o grasp ele oferece as melhores soluções em tempo hábil, mas ele se torna mais útil, né, nas aplicações reais, mas ele somente traz uma aproximação para a gente. É uma solução ótima. Vocês podem, eu vou colocar no link na descrição, vocês podem acessar o nosso GitHub, dar uma olhada lá nos códigos, também tem nosso PDF, também tem alguns exemplos lá, né, de execução, alguns tipos dados de grafos para vocês executarem, um arquivo de grafos para vocês executarem lá, então vocês podem fazer seus próprios testes. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, não esquece de deixar o joinha, beleza? E pro pessoal que está assistindo isso aqui para realizar a prova de grafos, boa sorte aí. E é isso, tamo junto.